E aí, galera, tudo bem? Sabe o que nós vamos falar hoje? Deixa eu mostrar para vocês. Olha o que nós vamos conversar hoje. Nós vamos conversar sobre análise combinatória, galera. E então, você sabe contar? Nós vamos começar a contar desde o início, do básico. Vamos começar, neném, como se você não soubesse contar nada. A gente vai crescendo, evoluindo. Eu vou dar algumas dicas, mas lembrando que a análise combinatória não tem receita de bolo, não é igual estudar função, estudar determinadas partes da matemática que diz assim, siga o exemplo, siga o modelo, ó, é assim que faz, quando você vê isso aqui, você segue assim, tal, tal. A análise combinatória não é bem assim. A análise combinatória, você tem a impressão de fazer 1.000 exercícios, aí você vai fazer mais 1.000 exercícios, esses novos 1.000 exercícios são todos diferentes daqueles exercícios que você fez antes. Aí você fala, nossa, agora lasquei-me. Pois é, galera, normal, relaxa. A ideia é fazer muito exercício, quanto mais exercício você fizer, melhor. Mas nós vamos começar devagarzinho, pegando na mão, passo a passo um, passo dois, e à medida que a aula for seguindo, eu vou dando algumas dicas que podem ajudar você a fazer exercício fácil, exercício médio, exercício difícil. Uma coisa eu já digo, como é que você faz exercício difícil de análise combinatória? Você faz exercício difícil de análise combinatória do mesmo jeito que você resolve um exercício fácil de análise combinatória. Beleza? Então, vamos pôr a mão na massa. Vamos lá. Olha só, aqui está a análise combinatória. Deixa eu me arrumar aqui para vocês me verem bonitinho. Acho que eu vou me pôr nesse cantinho aqui. Vou aumentar um pouquinho. Olha só. Tô gatinho, né, velho? Morra de inveja. Vocês não é gatinho que nem eu. Olha só, velho. Olha o tanto que eu tô bonitinho. Olha só. Então, análise combinatória. E aí o lance é, você sabe contar? Você sabe contar? Por mim, Vitinho Braga. Então, eu montei aqui uma sequência de exercícios. Essa sequência de exercícios você vai ter acesso a ela em PDF. Tem a listinha também para você dar aquela treinada, mas lembrando, calma, vamos contar devagarzinho, vamos aprender as estratégias. Não tem receita de bolo, tá bom? Não tem siga o modelo. Tem assim, como é que eu faço esse? E as estratégias, né? Então, eu vou passar para vocês várias estratégias de contagem. O primeiro princípio, basicamente, eu tenho dois princípios. É o princípio multiplicativo e o princípio aditivo. Então, nós vamos entender como funciona um pouquinho de cada princípio e depois a gente vai criar alguns modelos. Esses modelos, a gente tem que tomar muito cuidado para ter certeza que eu estou usando o modelo correto. Então, vamos começar devagarzinho. Olha só. Uma lanchonete disponibiliza 3 tipos de salgado e 2 tipos de suco. Quantos lanches distintos podemos fazer escolhendo um salgado e um suco? Pensa aí. Eu sei que você sabe, pensa. Você já respondeu, né? Então, eu estou dentro de um universo aqui que você se vira, que você sabe o que tem que fazer. Você já deve ter pensado, são 6 lanches. Não olha essa última pergunta, não. Depois a gente fala dela. Mas você tem 6 lanches possíveis, né? Então, como é que eu organizo a estrutura de um exercício como esse? Vamos lá. Deixa eu pegar aqui meu quadro, olha só. Então, o que eu tenho? Eu tenho lá 3 tipos de salgado e 2 tipos de suco, ok? Então, vamos aqui para o quadro, eu vou numerar aqui. Exercício 1, então, eu tenho alguns salgados e tenho alguns sucos, certo? Então, salgado, digamos, eu tenho salgado 1, salgado 2
salgado 3. São 3 salgados, isso. E 2 tipos de suco. Então, digamos que você tem... Vou pôr de outra cor. Digamos que você tem lá o suco 1 e você tem o suco 2. Beleza? Aí eu perguntei em seguida assim... quantas ordens de contagem... a ordem de contagem é importante, mas eu poderia ter escrito diferente, né? Quantas ordens de contagem eu tenho? Você entende essa pergunta? Ordens de contagem? É porque para montar o meu suco, eu tenho que tomar 2 decisões, né? Então eu tenho que escolher o salgado e em seguida escolher o suco. Essa é uma ordem de contagem. E isso é muito importante, pessoal. Decidir qual é a ordem de contagem do exercício. Mas poderia eu fazer a escolha do suco primeiro e depois do salgado. Então, eu tenho, no caso, 2 ordens de contagem. Poderia eu escolher o salgado e depois o suco, mas eu poderia fazer a escolha primeiro do suco e fazer a segunda escolha o salgado. Isso influencia na minha contagem? Nesse exercício, isso influencia? Tá. Então, vai pensando aí e vamos fazer o exercício aqui, ó. Então, a ordem de contagem, então, a primeira dica seria essa aqui, ó. Primeira dica. Antes de sair contando, você tem que saber o que você está contando. Normalmente, você descobre isso lendo o português do exercício, né? Então, vamos aqui para o quadro, ó. Qual que é a primeira dica que eu tenho para você aqui? Os salgados 1, 2 e 3, suco 1, suco 2, né? A primeira dica que eu tenho para você é: defina uma ordem de contagem. Então, a primeira coisa é definir uma ordem de contagem. Esse exercício eu tenho 2 etapas. A gente diz assim: eu tenho 2 etapas, a escolha de uma coisa e depois tem que escolher outra. Essa primeira coisa que eu vou escolher, digamos, eu vou escolher o salgado primeiro. Então, eu vou escolher o salgado, em seguida, eu vou escolher o suco. Essa é a primeira ordem de contagem. Eu teria outra ordem de contagem. Escolhe o suco, depois escolhe o salgado. Então, eu tenho 2 ordens. Eu vou fazer a contagem primeiro dessa ordem, certo? Então, vamos lá. Eu posso vir aqui, ó, e escolher o salgado 1. Mas se eu não escolher o salgado 1, eu posso escolher o salgado 2. Mas se eu não escolher nem o salgado 1, nem o salgado 2, eu tenho a opção de escolher o salgado 3, né? Então, observe. 3 opções de salgado. Tá aqui, prontinho. 3 opções de salgado. E aí, escolhido o salgado, eu vou optar por escolher o suco. Então, eu posso escolher suco 1, suco 2. Caso eu tenha escolhido o salgado 1, se eu escolher o salgado 2, eu posso combinar suco 1 com o suco 2. Caso eu tenha escolhido o salgado 3, eu posso combinar suco 1, suco 2. Sendo assim, observe que os meus lanches são formados por duplas. A primeira componente da dupla nessa situação é o salgado 1, que eu posso comer bebendo o suco 1, ou o salgado 1, que eu posso comer bebendo o suco 2. Tenho 2 duplas, olha, 2 opções de lanche. Mas eu poderia escolher o salgado 2, e esse salgado 2 eu vou fazer uma combinação aqui com o suco 1, ou eu escolho o salgado 2 e combino com o suco 2. Mas eu também posso escolher, olha só, salgado 3 com suco 1, e aí eu posso fazer a escolha do salgado 3 com suco 2. Observe que você tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 lanches. E ao mesmo tempo, observe que você tem aqui, ó, na primeira etapa que você fez, ó, na primeira etapa, na sua primeira escolha, a escolha do salgado, você tem 3 opções.
E aqui, na sua segunda etapa, a escolha do suco, você teve duas opções. Seria uma coincidência que 3 vezes 2 é igual a 6? Observe. Agora, olha só. E se eu tivesse escolhido a ordem suco primeiro, depois salgado? Então, essas duplas que aqui estão, elas estariam invertidas, né? Eu teria B1A1, B1A2, B1A3. E teria B1, B2A1, B2A2 e B2A3. Mas o fato de escolher o suco primeiro e o salgado depois, isso faz com que o meu lanche fique diferente? Então, neste caso, a ordem de contagem não é importante para esse agrupamento. Tá vendo? Então, ó, eis o princípio multiplicativo. 3 vezes 2 é igual a 6. 3 vezes 2, 3 opções de salgado, 2 opções de suco. 3 vezes 2 me dá 6 lanches, assim como você tinha pensado, ok? Tá, então vamos lá. O professor argentino possui 2 camisas, 3 tênis, meu amigão argentino, homenagem para você aí, meu amigo, e 2 calças para vir trabalhar no Colégio Arena, ok? De quantas maneiras distintas ele pode vestir-se usando uma camisa, um tênis e uma calça? Então, olha só, de novo, você tem aí um exercício tranquilo, dá para fazer de cabeça, vai dando uma pensada aí. E aí, já pensou quanto que deu? E eu quero que você pense antes de mais nada na dica que eu dei. Qual vai ser a ordem de contagem desse exercício? Melhor dizendo, vamos pensar um pouco mais. Quantas ordens de contagem tem esse exercício? Hein? Olha, eu tenho que escolher uma camisa, um tênis e uma calça. Uma camisa, um tênis e uma calça. Então, eu posso fazer aqui, por exemplo, estabelecendo a ordem de contagem, eu posso fazer a escolha aqui do meu tênis, né? Depois que eu escolhi meu tênis, eu posso escolher a calça. E depois que eu escolhi o tênis e escolhi a calça, eu posso escolher a camisa. Então, observe que trata-se agora de um exercício com 3 etapas. Então, eu tenho uma primeira escolha, uma segunda escolha, que vai ser a calça, e aqui uma terceira escolha, que vai ser a camisa. Então, um exercício em 3 etapas. Para ficar elegante, vamos pôr assim, ó, quantas opções de tênis a gente tem? Bom, tênis são 3 tênis. Então, digamos, eu tenho o tênis A1, A2 e A3. Beleza. Eu tenho que escolher uma calça, né? São 2 opções de calça, então digamos que eu tenho a calça B1 e a calça B2. E depois eu tenho que fazer uma escolha de camisa. Então, eu também tenho 2 opções de camisa. Digamos que eu tenho a camisa C1 e a camisa C2, beleza? Então, vamos lá. Para fazer a minha primeira escolha, eu posso pegar aqui o tênis 1, ou o tênis 2, ou o tênis 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, vamos padronizar, ou eu escolho o tênis 3. 3 opções de tênis. Escolhido o tênis, eu tenho 2 opções de calça. Então, aqui eu posso escolher a calça 1 ou escolher a calça 2. Se eu escolhi o tênis 2, eu posso combinar com ele a calça 1, a calça 1 ou a calça 2. Acabei de ver que faltou uma cedilha aqui, vamos arrumar, isso. Se eu escolhi o tênis 3, eu posso combinar com o tênis 3 a calça 1 ou a calça 2. Estamos juntos?
Olha aí, note que até aqui eu tenho 6 opções, é igualzinho ao exercício anterior. Então, a multiplicação aqui já resolve, igual no exercício anterior. Então, com 3 tênis, eu posso combinar 2 calças. Sendo assim, eu vou ter 3 vezes 2, 6 opções de escolha com um tênis e uma calça. Agora, eu tenho que escolher uma camisa, né? Então, para essa dupla tênis 1, calça 1, eu posso combinar a camisa 1 ou a camisa 2. Para essa dupla tênis 1, calça 2, eu posso combinar a camisa 1 ou a camisa 2. Observe que aqui nós temos, para a dupla tênis 1, calça 1, eu tenho 2 escolhas. Para a opção calça 1, tênis 1, calça 2, eu vou ter outras 2 escolhas. Então, aqui eu vou fazer 2 escolhas e aqui eu vou fazer 2 escolhas. Então, poderíamos aqui pensar o seguinte, para cada uma das 6 escolhas de dupla tênis, calça, eu vou fazer outras 2 escolhas, que são as escolhas de camisa. Então, se eu tenho 6 opções de tênis com calça e para cada uma delas eu gero 2 escolhas, 6 mais 6, o resultado é igual a 12, né? Então, continuando aqui, observe, se eu escolhi o tênis 2 com a calça 1, então, vamos mudar a cor. Eu posso, então, escolher a camisa 1 ou a camisa 2. Se eu escolhi tênis 2, calça 2, eu posso combinar camisa 1 com camisa 2 e observe, de 2 em 2 escolhas. Para cada uma das 6 opções, eu gero 2 escolhas, ó. Camisa 1, camisa 2, camisa 1, camisa 2. Eu quero voltar lá naquele exemplo para mostrar uma coisinha aqui, ó. Observe, 2 escolhas. Quando eu pego um salgado, eu tenho 2 escolhas de suco. Quando eu pego o salgado 2, eu tenho 2 escolhas. Quando eu pego o salgado 3, eu tenho 2 escolhas. 2 mais 2 mais 2. O que é 2 mais 2 mais 2, pessoal? 2 mais 2 mais 2 não é o princípio multiplicativo? Olha só, eu quero reforçar essa ideia. Observe, o que seria tipo 8 vezes 3? 8 vezes 3 é a mesma coisa que 8 mais 8 mais 8. Essa é a ideia do princípio multiplicativo. Somar a mesma coisa algumas vezes. Eu posso encarar esse 8 vezes 3 como se fosse também 3 mais 3, 8 vezes. 4, 5, 6, 7, 8. Então, a ideia do princípio multiplicativo é essa, somar a mesma coisa algumas vezes, certo? Então, sendo assim, olha só, o que eu tenho aqui, ó? Para cada uma das 6 escolhas, tênis, calça, eu tenho 2 escolhas de camisa. Então, antes de escrever o 3 vezes 2, observe, o que está rolando aqui, ó? Está rolando que eu vou ter 2 escolhas para cada uma das 6 duplas de tênis calça. 1, 2, 3, 4, 5, 6. E isso é a mesma coisa que 6 vezes 2. E esse 6, lembre-se, ele veio do 3 vezes 2 vezes 2. E então eu tenho 3 vezes 2 vezes 2, 12 opções de escolher um tênis, uma calça e uma camisa. Eis o princípio multiplicativo. Então, se o exercício for o princípio multiplicativo, então você só precisa saber o seguinte, quantas etapas tem o exercício? Tem 5 etapas, tem 6 etapas, tem 7 etapas. Lembrando que as etapas são as escolhas. O que eu preciso saber? Eu preciso saber a quantidade da primeira etapa, a quantidade de opções da segunda etapa, a quantidade de opções da terceira etapa e assim sucessivamente. O total de possibilidades daquele agrupamento acontecer é exatamente o produto das quantidades das etapas, ok?
Agora, eu quero chamar a atenção ao seguinte, ó. Vamos voltar aqui em cima. Eu tenho aqui um tênis, uma escolha de calça, chamar de C, e a camisa eu vou chamar de K. Então, olha só, a ordem de contagem que eu escolhi foi tênis, calça, camisa. Existiam outras ordens de contagem? Sim, eu poderia ter escolhido o tênis, vou fazer a escolha do tênis primeiro, escolher a camisa depois e a calça por último. Eu poderia ter escolhido a calça primeiro, o tênis depois e a camisa depois. Mas eu também poderia ter feito como primeira escolha a calça, depois a camisa, depois o tênis. Eu poderia ter escolhido a camisa primeiro, depois a calça, depois o tênis, ou poderia ter escolhido a camisa e depois o tênis e depois a calça. Observe que neste exercício temos 6 ordens de contagem. A questão é, essas ordens de contagem influenciam minha contagem? Ou seja, se eu tivesse escolhido essa ordem de contagem, eu teria descoberto outras formas de vestir-se? Ou seriam as mesmas formas, as mesmas 12 formas de vestir que eu encontrei nessa ordem aqui? Tênis, calça e camisa. Dá uma pensadinha. Aperta pausa, qualquer coisa. Depois que você dá uma pensadinha, aperta o play. E então, pensou? Pois é, galera. Não, neste exemplo, a ordem de contagem não influencia a minha contagem. Ok? Tudo bem? Beleza? E aí, ó, uma dica aqui, ó, eu gosto de fazer assim, ó. Pensando aqui nas ordens de contagem, ó, eu tenho 3 escolhas para fazer, para decidir o total de ordens de contagem, né? A minha primeira escolha pode ser tanto o tênis, a calça ou a camisa, né? Então, eu tenho 3 opções para escolher como o primeiro objeto a ser contado, a primeira etapa. Para eu escolher a segunda etapa, sobram 2 opções, porque uma já vai ser escolhida como primeira etapa. Então, sobram 2 opções aqui. E para a terceira etapa, observe, se você já fez uma escolha para a primeira etapa, já fez uma escolha para a segunda etapa, então sobra só uma escolha para a terceira etapa. E aqui também cabe o princípio multiplicativo, que é o 3 vezes 2 vezes 1, que é o 6. E assim eu posso usar a própria contagem, o próprio princípio multiplicativo, para descobrir o total de ordens de contagem, ok? Então, observe. Existem várias ordens de contagem e você tem que ficar atento nessas ordens de contagem. Porque até agora, nesses 2 exemplos, a ordem de contagem não influenciou a minha contagem, mas pode ser que essa ordem ela influencie a contagem, tudo bem? Então, vamos lá, segue o bonde. Quantos são os anagramas da palavra uva? Quantos são os anagramas da palavra uva? Gente, anagramas são as palavras que a gente pode fazer ou formar a partir das letras de uma palavra dada. E essas palavras não precisam ter sentido, elas não precisam fazer sentido. Então, o exercício pergunta o total de anagramas da palavra uva. Uva tem 3 letras, ó. E por ser apenas 3 letras, então você poderia escrever os anagramas ao invés de contar, né? Por exemplo, ó, AUV. AUV é um anagrama de uva. Usa a letra A, usa U e usa V. Mas eu também tenho o AVO.
Tipo um passarinho, né? Um passarinho é um avo, né? Ah, não, é ave, né? Foi uma piadinha. Engraçado que aí não tem ninguém para rir, não sei nem se foi boa, né? Mas, ó, eu tenho o ave, eu tenho a uva, eu tenho a Val, que é nome de gente, olha só, se você tiver uma filha, você pode pôr o nome dela de Val, e tem o voa, tipo o passarinho, ele voa. Então, eu escrevi aqui os anagramas de uva, sem ter nenhuma estratégia, fui escrevendo. O que seria interessante aqui? Estabelecer uma ordem de contagem. Eu sei que anagramas de uva é muito simples, mas igual eu disse, como é que você vai resolver exercício complexo? Você resolve exercício complexo da mesma forma que você resolve um exercício simples. Então, observe, nesse exercício, anagramas de uva vão ter 3 letras, assim como a própria uva. Então, você tem que fazer 3 escolhas aqui. Seria um exercício de 3 etapas. Primeira, segunda, terceira etapa. E aí, toma cuidado o seguinte. Quantos são os anagramas é uma coisa. Quais são os anagramas é outra coisa. E o exercício perguntou quantos são os anagramas. Mas eu vou dar uma estratégia para você encontrar quais são os anagramas, caso seja preciso. E aí, ó, na sua primeira escolha, o que você tem? Você pode escolher a letra A, você pode escolher a letra V, você pode escolher a letra U. Observe que você tem 3 escolhas para a primeira etapa. Escolhida a primeira etapa, o que acontece? Se você já escolheu a letra A, não tem como você escolher a letra A como segunda letra, porque uva só tem uma letra A, né? Então, os anagramas de uva vão usar as próprias letras de uva. Então, se você já usou o A, não tem como usar o A outra vez. Então, sobram aqui, ó, o V, o U, né? E o V como segunda letra. Se você escolheu o V como primeira letra, então para a segunda letra sobra o A, sobra o A e sobra o U. Se você escolheu o U como sua primeira letra, então aqui sobra o A, sobra o V como segunda letra. E o que eu tenho de opção para a terceira letra? Olha, neste caso aqui você já usou o A e o U, então sobra o V. Aqui você já escolheu o A, já escolheu o V, então está faltando o U. Nesse caso agora você já escolheu o V, já escolheu o A, então está faltando escolher o U. Aqui você já escolheu o V, já escolheu o U, então está faltando escolher o A. Aqui você escolheu o U, escolheu o A, então aqui falta escolher o V. Aqui você escolheu o U, escolheu o V, então aqui está faltando escolher o A. Observe. A, UF, avo, val, vua, uave e uva. Observe que aqui também caberia o princípio multiplicativo. Eu gosto de usar quadradinhos assim em branco para indicar as suas etapas. Então, você tem primeira etapa, segunda etapa, terceira etapa. Na sua primeira etapa, você tem 3 opções de letra. Ou você escolhe o V, o ou o A. Escolhida a primeira letra, sobram 2 escolhas para serem feitas na segunda etapa, como a gente pôde observar. Escolhida a letra da segunda etapa, sobra uma única opção para você escolher na terceira etapa. Sendo assim, eu tenho 6 anagramas de uva. Esse cara aqui, 3 vezes 2 vezes 1, nós também chamamos ele carinhosamente de 3 fatorial. Então, 3 fatorial seria o produto 3 vezes 2 vezes 1. 3 fatorial é o produto de 3 por todos os antecessores de 3 até chegar no 1. Então, já vamos usar essa notação aí, ok? Então, vamos lá. Segue o bonde. Quantos são os anagramas da palavra ovo? Então, exercício 4. Quantos são
os anagramas da palavra ovo. Então, anagramas da palavra ovo, eles também vão ter 3 letras, assim como a palavra ovo, certo? Só que aí tem um problema, né, pessoal? O ovo tem 2 Os. Seria ovo igual a uva? Seria 6 a quantidade de anagramas da palavra ovo? E aí, vamos observar o que acontece com os anagramas da palavra ovo. Observe. Sua primeira escolha pode ser o primeiro O que o ovo tem, pode ser o V, pode ser o segundo O. Então, assim como a uva, observe, você tem 3 opções de primeira letra. Escolhida a primeira letra, você vai ter que escolher a segunda letra. Olha só. A segunda letra, se você já escolheu o O1, pode ser o V, pode ser o O2. Se você escolher o V como segunda letra, então você pode escolher o O1, pode escolher o O2. Se você escolher o O2 como primeira letra, então você pode escolher o O1 e pode escolher o V. Ok? A terceira escolha, olha só. Você escolheu o O1, o V, então aqui sobra o O2. Aqui você escolheu o O1, o O2, então aqui sobra o V. Aqui, ó, V, O1, sobra o O2. Aqui eu tenho V, O2, sobra o O1. Aqui já usei o O2 e o O1, então sobra o V. Aqui usei o O2 e o V, então sobra o O1, certo? Eu vou escrever aqui do lado, de preto, as palavras que eu encontrei foram O1, V, O2, ovo, ove, vô. Aqui eu encontrei vô de novo. Aqui eu encontrei ove. E aqui eu encontrei ovo de novo. Observe, 6 anagramas. Só que esses 6 anagramas, eles não são distintos. Ovo é igual a ovo. Agora, qual a diferença? O que tem de diferente nesses 2 ovos? Observe. Olha só. Você consegue ver? E aí eu vou te fazer uma pergunta. Vou escrever em português, ó. 2 letras possuem quantas ordens? 2 letras possuem quantas ordens? Sei lá, vamos pensar a letra A e a letra E, né? Vai ficar fácil, ó. O AE é A. 2 letras têm 2 ordens. Observe, 2 ordens. Você está vendo? Quando eu olho para o O1 e o O2, o O1 e o O2 têm 2 ordens. Ou é o O1 que está antes do O2, ou é o O2 que está antes do O1. Observe esse ovo aqui. Olha só. E observe esse ovo aqui. Olha só. Nessa opção aqui, nessa primeira opção, o que eu tenho? O O1 está antes do O2. E aqui embaixo, nessa segunda opção, é o O2 que está antes do O1. Tá vendo? Agora, olha só o que acontece aqui, para não ficar bagunçado, vamos pegar aqui, ó. Olha o que acontece aqui, ó. O1 antes do O2, OV. Aqui também tem o OV, observe. Só que é o O2 que está antes de O1. Tá vendo? E aqui, ó, eu tenho voo e eu tenho voo. Note que cada palavra foi contada 2 vezes. Cada palavra foi contada 2 vezes. Então, se eu fosse terminar a contagem aqui, ó, eu tenho 6 anagramas, cada um foi contado 2 vezes, então 6 dividido por 2, o resultado é 3.
E a culpa é de quem das palavras repetidas? A culpa das palavras repetidas é desses dois Os aqui, ó. Então, o que acontece? Eu não preciso das duas ordens que as letras O têm. Eu não preciso, basta uma das ordens. Ó, se eu considero apenas a ordem O1 antes de O2, isso já é suficiente para gerar as palavras diferentes, que seriam ovo, ov e voo. Então, observe, basta considerar uma das duas ordens das letras O1 e O2. A outra ordem você pode eliminar, porque essa outra ordem não gera novas palavras. Então, se ela não gera novas palavras, eu não preciso dessa outra ordem. Então, pensando de forma mais simples, que eu tenho na vida aqui, é o seguinte, duas letras, sempre, quaisquer duas letras possuem duas ordens. Não precisa ser essas letras diferentes, elas podem ser iguais. Duas letras O têm duas ordens. O O1 vem antes do O2, ou é o O2 que vem antes do O1. Então, é muito importante que você enxergue essas ordens na palavra ovo, ok? Bom, em quantos anagramas da palavra uva tem-se a letra U antes da letra A? Olha só o que esse exercício está perguntando. Em quantos anagramas da palavra uva tem-se a letra U antes da letra A? Então, olha só, exercício 5. Voltamos ao anagrama de uva. Olha só. U e A. As letras U e A, possuem duas ordens. Duas ordens. Quais são elas? A letra A vem antes da letra U, ou a letra U é que fica antes da letra A. Tá vendo? Beleza. Aí ele pergunta, volta lá, em quantos anagramas da palavra uva tem-se a letra U antes da letra A? Então, vamos lá. Eu vou agora escrever os anagramas de uva, então eu tenho aqui a uv, a avo, eu tenho o ave, eu tenho uva, eu tenho val, eu tenho voa. Observe, eu tenho 6 anagramas, só que eu quero todos aqueles anagramas que a letra U está antes da letra A. Então, U antes da letra A eu tenho uma. Aqui o U também está antes da letra A. 2. Opa, tem que voltar para cá, né, gente? Foi mal. Então, olha só. As letras U e A possuem duas ordens. AU ou UA. Aí aqui eu escrevi em azul os anagramas da palavra uva, certo? Então, aqui estão os anagramas da palavra uva, auv, avo, o ave, igual nós fizemos lá no exercício 3, uva, val e voa. Observe que as letras U e A possuem duas ordens. Ou A está antes de U, ou o U é que está antes do A. O exercício pede para a gente contar os anagramas que eu tenho a letra U antes da letra A. A letra U antes da letra A, eu tenho o ave, eu tenho uva e eu tenho voa. 3 anagramas, 1, 2, 3 anagramas tem a letra U antes da letra A. Observe que quando ele diz a letra U antes da letra A, não quer dizer que elas têm que estar juntas. Cuidado com o português, pessoas. Essa é a segunda dica. Uma coisa só é proibida se for dito que é proibido. Quando ele diz a letra U antes da letra A, ele não disse que as duas letras deveriam estar juntas. Então, se ele não disse que elas estão juntas, elas podem estar juntas ou podem não estar juntas. Então, o ave é um anagrama que tem a letra U antes da letra A própria uva tem a letra U antes da letra A, e a voa tem, a anagrama voa tem a letra U antes da letra A. Agora, observe o que acontece nos outros anagramas. Esse aqui
este e este. Nos anagramas circulados de Rosa, observe que é a letra A que aparece antes da letra U. Aqui o A está antes de U, o A está antes de U e o A está antes de U. Então, observe, pessoas, vamos pôr aqui. Ó. Duas letras têm duas ordens. Então, se você está montando anagramas, no caso é de uva, quando você fixa o olhar para essas duas letras em todos os anagramas, elas continuarão tendo duas ordens. Ou aparece o A antes da letra U, ou aparece o U antes da letra A. Observe que metade dos anagramas, 3, tem a letra A antes da letra U, e a outra metade, 3, tem a letra U antes da letra A. Você está vendo aí? Então, ó, metade dos anagramas fica com a ordem AU e a outra metade fica com a ordem UA. Assim como a palavra ovo. Se você voltar lá na palavra ovo, olha só, metade dos anagramas fica com a letra O1 antes da letra O2, observe, O1 antes do A2, 3. A outra metade fica com O2 antes de O1, O2 antes de O1 e O2 antes de O1. Aqui eu desconsidero a segunda ordem, a ordem O2 antes de O1, porque essa nova ordem não gera novas palavras, então basta eliminar as repetições. Então, o que acontece? Aqui é outra dica. Terceira dica, fica atento, ó. Algumas restrições, elas são implícitas. Nesse caso do ovo, não foi dito, mas esse voo aqui, deixa eu sinalizar ele de rosa, ó. Esse voo aqui é igual a esse voo aqui. O O1 antes do O2 não faz com que a palavra fique diferente. Não foi dito isso no enunciado. Está implícito que isso não pode acontecer. Está implícita uma restrição. Agora, quando eu olho aqui, ó, foi dito que a letra U tem que estar antes da letra A. Se a letra U tem que estar antes da letra A, veja, essa é uma restrição explícita. Então, meus amigos, cuidado com restrições. Uma restrição ela pode ser explícita e uma restrição pode ser implícita. Pode ser explícita, igual no exercício 5, que pede a letra U antes da letra A, ou pode ser implícita, como nos anagramas da palavra ovo. E aí é a hora que o português derruba nós. Eu falo para a galera, que derruba nós é o português. Eu li, entendi errado, lascou, já era. Então, fique muito atento ao português. E é muito difícil, pessoal, a análise combinatória por causa disso. Então, se você não percebe uma restrição, se você não ficar atento a uma restrição, ela passa batido e você não vai vê-la. Então, como eu disse, você resolve exercício difícil da mesma forma que você resolve exercício fácil. Tem restrição? Tem, então fica atento. Ela é explícita? Foi dito que não pode? Então não pode. Lembrando, algo é proibido só se for dito que é proibido. Igual aqui não foi dito que é proibido a letra U ficar separada da letra A. Então, é permitido, ok? Então, da mesma forma que nós contamos os anagramas de ovo, eu posso contar os anagramas de uva, que tem a letra U antes da letra A. Dos 6 anagramas, metade fica com essa ordem. Qual ordem? Letra U antes da letra A. E a outra metade fica com a ordem A antes da letra U. AU, ok? Tudo bem? Vamos lá, segue o bonde. Considere os anagramas da palavra estudar, gente. Estudar é bom? Estudar é bom, não é bom, não é bom, absurdo, não é? Então vamos lá. Quantos anagramas tem a palavra estudar? Observe. A palavra estudar, ela tem... Cadê o mouse? Achei. Ela tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 letras. Todas distintas, observe. E então, os anagramas de estudar também vão ter 7 letras. Então, para contar os anagramas de estudar, eu tenho que fazer a escolha da primeira letra, segunda, terceira, quarta, quinta, sexta, sétima. Para escolher a primeira letra, eu tenho 7 opções, qualquer letra da palavra estudar.
Gasta uma letra aqui, sobram 6. Gasta uma letra aqui, sobram 5. Gasta uma letra aqui, sobram 4. Gasta uma letra aqui, sobram 3. Gasta mais uma, 2. Gasta mais uma, 1. E eu tenho aqui, pessoas, ó, 7 fatorial. O que é o 7 fatorial? É a multiplicação do 7 por todos os seus antecessores até chegar no 1. Então, não vou fazer a conta de toda essa multiplicação, vou escrever de forma simbólica. 7 vezes 5 vezes 7 vezes 6 vezes 5 vezes 4, 3, 2, 1 é a mesma coisa que 7 fatorial. Então, a letra A, ela está respondida, ok? Agora, o que diz a letra B? Olha só. Determine o total de anagramas que temos a letra E antes da letra R. E aí, inspiração na palavra uva, olha só. E antes de R. Ele não falou se era junto ou separado, então eu tenho que considerar elas juntas ou elas separadas. Aperta pausa no vídeo, tenta resolver o exercício letra B. Quando você terminar, volta para cá que eu tenho uma estratégia para você. Tá bom? Aguardando. Pronto? Deu uma pensada aí? Fez muita conta? E se eu te falar que tem como responder essa pergunta em uma linha? Hã? Vem para cá, vamos para o quadro. Olha só. Eu quero saber o total de anagramas que eu tenho a letra E antes da letra R. Então, ó, vou escrever em português. Ó. As letras E e R, olha só, possuem duas ordens. Duas ordens. Quais são essas ordens? A letra E fica antes da letra R ou a letra R fica antes da letra E. Tá vendo? Olha só. Então, pessoas, metade dos anagramas, como nós vimos lá na uva, metade dos anagramas fica com a letra E antes de R, e a outra metade fica com a letra R antes de E. Ora, sendo assim, o total de anagramas, logo, o total de anagramas que tem a letra E antes de R, essa ordem que eu quero, então vai ser 7 fatorial dividido por 2, metade dos anagramas. Aí você fala, nossa, mas será que é mesmo? Vai, conta aí para você ver. E aqui, pessoas, é muito importante a próxima dica. Estudar tem 7 letras. 7 fatorial vai dar 5.040. Não dá para escrever os 5.040 anagramas de estudar e ver que a metade fica com a letra E antes de R ou a letra R antes de E. Por isso que eu fiz a palavra ovo. Por isso que eu fiz a palavra ovo. Porque ovo eu consigo escrever todos os anagramas. A palavra ovo eu consigo escrever todos os anagramas. Agora, estudar, não dá para escrever todos os anagramas. Então, essa é a próxima dica. Quando o exercício for grande, que você não está enxergando o que acontece com ele, o que você faz? Reduz para um exercício menor, pensa o que está acontecendo ali, ou olha, exercícios menores, pode ser mais de um, vê o que está acontecendo ali, entendeu? Pá, expande o exercício para o exercício maior, tá bom? Essa é a próxima dica. Exercício grande que eu não estou enxergando, reduz ele, olha só, um anagrama pequenininho com 3 letras é um anagrama de uva. Então, na uva, a gente viu que metade dos anagramas, a letra U fica antes da letra A, e a outra metade é o A que fica antes de U, certo? Então, eu vou convidar vocês aqui, eu estava pensando em deixar como tarefa de casa, mas vamos aqui escrever rapidinho os anagramas de amor. Olha só. Amor, então, tem a letra A, será que vai caber aqui? Vou pegar uma página nova para não ter perigo. Olha só. Vamos analisar aqui os anagramas de amor. A, M, O e R. Mais um espaço. Olha só.
Anagramas de amor. A minha primeira escolha pode ser a letra A, letra M, letra O e a letra R. Ok? Vou pôr como segunda escolha. A segunda escolha eu posso fazer aqui M, O ou R. Aqui eu posso escolher, acho que vai ser bom descer um pouquinho. Então, M. Minha segunda escolha é o M. Minha primeira escolha pode ser o M. Escolhendo o M como primeira letra, eu posso escolher aqui o A, o O ou o R. Se eu fizer como primeira escolha a escolha da letra O, para combinar com a letra O, eu tenho a letra A, eu tenho a letra M e eu tenho a letra R. Se eu fizer como primeira escolha a letra R, eu posso combinar com a letra R, as letras A, O e M. Ok? Beleza, segue o bonde. Se você já escolheu o A e o M, então sobra um O, sobra R. Aqui sobra M, aqui sobra R, aqui sobra M e sobra o O. Se você já usou o M e o A, então aqui sobra o O, sobra o R, aqui sobra o A, sobra o R, aqui sobra o A, sobra o O, certo? Aqui eu já usei o O e o A, então aqui sobram M e R. Aqui já usei o O e M, então sobra o A, sobra o R. Já usei O e R, então aqui sobra o A, aqui sobra o M. E nisso eu estou te dando outra dica, porque quando a gente não está enxergando o que tem que contar, a gente tem que abrir os casos para saber o que a gente está contando. Isso é muito importante também. Então, ó, aqui já usei o R e o A, então está sobrando o O e o M. Já usei o O, então falta o A, falta o M. Aqui já usei o M, então falta o A, falta o O. E para encerrar, olha só, R, A, M, O, R. Aqui está faltando o O. Este aqui falta o R. Este aqui falta o M. O, M. R, O, R, A. Aqui falta o O. Este aqui falta o A. Este falta R. M, R, A. Aqui falta o M. Este aqui falta o A. Aqui falta M. Este falta o O. Este falta M. Este falta A, O e A. Então, observe, eu tenho aqui 4 escolhas de primeira letra, gastei a primeira letra, sobram 3 escolhas para a segunda letra, gastei mais uma letra, sobram 2 escolhas como terceira letra, e por último sobra só uma escolha, e o princípio multiplicativo se aplica aqui. Observe, esse cara aqui é o 4 fatorial, e o 4 fatorial, ele é 24. Eu tenho 24 anagramas da palavra amor. E aí eu quero que vocês me ajudem a localizar aqui quais seriam os anagramas. Vamos pegar uma cor massa, um verdezinho. Quais são os anagramas que tem a letra A antes de R? Olha só. O próprio amor tem o A antes de R. Aqui, amro tem o A antes de R. Essa aqui, aumr, tem o A antes de R, aqui também. Armo também tem o A antes de R, Aron também tem o A antes de R. Aron, olha só, dá para pôr o nome do seu fiote, hein? Que aí quando ele tiver grande, você conta para o seu filho, olha,
papai escolheu esse nome, Aaron, porque ele estava na aula de análise combinatória, e aí o seu nome é um anagrama de amor, o amor que nasceu entre o papai e a mamãe. Olha que fofinho. Oh. Não gostou da piada? Tá bom, segue o bonde. Estou procurando anagramas em que o A está antes de R, aqui serve, aqui também. A antes de R tem aqui também, aqui não. Não, não. A antes de R tem aqui. A antes de R tem aqui também. A antes de R tem aqui também. Não, não, não. A antes de R, não, não, não. Acabou, né? Porque esse aqui o R vem primeiro. Então vamos contar aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10, antes de R, parece que eu tenho um a mais aqui. 11, 12, 13. Deixa eu conferir. Antes de R, antes de R, antes de R, aqui também, aqui também. A antes de R, aqui também, o A está aqui antes de R. A antes de R, A antes de R, A antes de R. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Eu contei errado, né, gente? Olha aqui. Vamos consertar. Contando de novo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. E o que acontece com os outros anagramas? Os outros anagramas. Observe, olha esse aqui, ó. É o R que está antes de A. Olha esse aqui, ó. O R está antes de A. Aqui é o R que está antes de A. Aqui é o R que está antes de A. Aqui também. Aqui também. Aqui também. Olha só. Metade dos anagramas tem a letra A antes de R e a outra metade tem a letra R antes de A. Tá vendo? Duas letras têm duas ordens. Duas letras têm duas ordens. Se você quer apenas uma dessas ordens, então o que você faz? Pega metade dos anagramas. Pega metade das coisas. Aqui, no caso, são anagramas. Pega metade das coisas. Duas letras têm duas ordens. Duas pessoas têm duas ordens. Eu e o Zé. Eu e o Zé temos duas ordens. Eu venho primeiro, o Zé vem depois. Ou o Zé vem primeiro e eu vou depois. Duas meninas têm duas ordens. Duas canetas. Duas canetas têm duas ordens. Olha só. Uma, duas. Dois objetos quaisquer têm duas ordens. Ok, pessoas? Não esquece disso. Tudo bem? Segue o bonde. Vamos lá. Próximo. Fiquei em cima aqui, deixa eu chegar um pouquinho para o lado agora eu vou vir para cá. Determine o total de anagramas que temos a letra E antes da letra R e a letra R antes da letra A. Olha só. Eu quero os anagramas que a letra E fique antes da letra R e a letra R fique antes da letra A. Aperta a pausa, pensa com cuidado, depois você volta aqui, tá bom? É muito importante que você pense um pouquinho o que você vai fazer agora e depois você volta, tá bom? Beleza? Bom, agora que você pensou, estudar tem 7 fatorial,
5.040 anagramas. É muito grande, certo? Então, eu vou convidar você para olhar de novo aqui no amor, tá? Agora, eu vou pensar assim, ó. Eu quero localizar os anagramas que tem a letra A antes de R e a letra R antes de M. E eu vou apagar aqui esses caras verdinhos para não bagunçar. E nós vamos localizar, usando a dica que eu acabei de dar, anagramas de estudar são 5.040. Então, qual que é a estratégia? Reduz o problema para um problema menor, tipo amor, que tem 4 letras e já está escrito aqui. Analisa o que está acontecendo e depois a gente toma a decisão do que fazer com o maior, certo? Tá, eu pus aqui, tá tampando. Então, eu quero a ordem letra A antes de R e R antes de M, ok? A antes de R. Bom, A antes de R e R antes de M tem esse cara aqui, ó. Aqui em cima não tem R antes de M, R antes de M, A antes de R, R antes de M. Tem esse aqui também. A antes de R, beleza. I, lembrando que o I tem que acontecer simultaneamente, né? A antes de R, A antes de R, R antes de M, então aqui não vai ter nenhum, né? A antes de R tudo bem, mas o R antes de M é impossível, porque o M é a primeira letra. Tá. A antes de R, R antes de M. Olha só, tem esse aqui. A antes de R, então já achei quantos? Ó? 1, 2, 3. Vamos ver se a gente acha mais algum. A, como é que é? Ah, esqueci. A antes de R e R antes de M, né? A antes de R, R antes de M. A antes de R, esse aqui não tem jeito. Eu acho que eu esqueci alguém pela estrada. Vamos olhar de novo. A antes de R, R antes de M. Esqueci mesmo, olha ele aqui, ó. A antes de R e R antes de M. Então, eu tenho esses anagramas aí. Eu vou até escrever eles aqui no cantinho. São AON, o A tá antes de R, R antes de M, não necessariamente juntos, olha só. Armo, tem A antes de R, R antes de M. Aron também. E OARM, O-A-R-M. Então, olha só, 4 anagramas. Aí eu vou convidar você para olhar o seguinte, 3 letras. 3 letras tem quantas ordens, né? Tudo bem, aqui, ó, igual uva. Uva deu quantas ordens lá? Quando eu digo quantas ordens, é quantos anagramas de uva, porque se você observar a palavra uva, o que faz um anagrama ser diferente de outro é a ordem com que as letras são escritas, né? Então, ARM, o que faz essas 3 letras gerar uma nova palavra seria a ordem que elas aparecem. Então, eu poderia ter AMR, eu poderia ter RAM, e poderia ter RMA, poderia ter MAR, e poderia ter MRA. Observe que 3 letras têm 6 ordens. 6 ordens. Se eu fosse contar, olha só, igual a gente fez com uva, a primeira letra eu tenho 3 opções, gasta uma, sobram 2, gasta uma, sobram 1. 6 ordens, olha só. Então, meus amigos, o que eu posso dizer? Eu posso dizer o seguinte, 1/6 dos anagramas fica com essa ordem, que é a letra A antes de R e R antes de M. 1/6 dos anagramas fica com essa ordem, e 1/6, 1/6, 1/6. Como eu tenho 6 ordens para 3 letras, então os anagramas se dividem em 6 partes. 1/6 para cada ordem.
Então, se eu pego aqui, ó, anagramas de amor, são 24. Se eu pego esses 24 anagramas e divido em 6 grupos, que são as 6 ordens das 3 letras, fica 4 anagramas para cada um. Veja, basta você pegar o total de anagramas e dividir pelo total de ordem dos 3 objetos, total de ordem das 3 letras. Namora aí os anagramas de amor para que tudo isso faça sentido, tá bom, pessoal? Então, ó, vamos voltar lá. Não escrevi, não foi antes não, né? Tá certo. Então, vamos voltar lá no exercício que ele pede. Olha só, letra C. Letra C. O total de anagramas que temos a letra E antes de R e a letra R antes de A. Eu quero a letra E antes de R e R antes de A. 3 letras, olha só, pessoal. 3 letras têm 6 ordens. A, E, R pode ser escrito nessa ordem. A, R, E, 2. 3, E, A, R. Era. 4. R, A, E, 5. R, R. E, A, 6. Só que das 6 ordens disponíveis, eu quero apenas essa aqui, ó. A ordem em que a letra E está antes de R e R está antes de A. Então, dos 7 fatorial anagramas disponíveis, eu quero só um sexto deles. 7 fatorial dividido por 3 fatorial. Então, é só pegar o 7 fatorial e dividir pelo total de ordens das 3 letras. Veja que a letra C também impõe uma restrição explícita. E aí eu quero convidar vocês a pensar o seguinte: quantos anagramas tem a palavra barata? Essa aqui você vai responder em 10 segundos, né? Aperta a pausa aí, conta e volta para cá para a gente trocar uma ideia. E aí, pensou? E aí, eu sei o que você vai responder para mim. Você vai responder, ó, barata tem 6 letras. 6 letras geram 6 fatorial anagramas. Aí você tem 3 As. Divide pelo tanto de A repetido. Não é assim? E eu te pergunto, por quê? Por que que você vai dividir o 6 fatorial por 3 fatorial? Por que que eu preciso dividir pelo total de letras repetidas? De onde você tirou isso? Me responde. Aí eu vou convidar você a pensar de novo no que eu estou dizendo, tanto que as ordens são importantes para a gente compreender as coisas. Olha só. A1, A2 e A3 são 3 letras. Assim como ERA, assim como UVA, assim como O1, V, O2. E 3 letras têm 6 ordens. Olha só. Eu tenho A1, A2, A3, eu tenho A1, A3 e A2, eu tenho o A2, o A1 e o A3, eu tenho o A2, o A3, o A1, eu tenho o A3, o A1 e o A2, e eu tenho o A3, o A2 e o A1, certo? Deixa
Deixa eu pôr um traço aqui para separar os dois. Olha só. 6 ordens. Então, o que acontece? 6 fatorial é muita coisa, é 720. Então, ao invés de escrever os anagramas, um por um, como a gente fez um amor, fez com a uva, fez com o ovo, eu posso tentar descobrir o seguinte: quantas vezes a mesma palavra aparece nos anagramas de barata? Olha só. Quantas vezes a mesma palavra aparece nos anagramas de barata? E aí eu vou pegar barata, a própria barata, para saber o seguinte: quantas vezes barata aparece dentro do 6 fatorial? Então, ó, eu posso pôr o B aqui, o R aqui, o T aqui, que eu tenho barata. Se eu pôr o B aqui, o R aqui e o T aqui, eu tenho barata de novo. Barata. Barata. De novo. Barata. De novo. Barata. De novo. Observe. A barata, ela aparece 6 vezes na contagem dos anagramas de barata. E são todas baratas. Observe. Aí eu te pergunto, quantas vezes aparece rataba? Rataba é um anagrama de barata, olha só. Eu de novo, vou escrever as ordens aqui, ó. A1, A2, A3. Porque essa é uma dica da análise combinatória. Se você não enxerga o que está acontecendo, então você escreve os agrupamentos, você está estudando, você não está fazendo prova. Então, quando a gente está estudando, o que a gente faz? Eu não entendi, eu não estou enxergando esse agrupamento. Vai, brother, vai lá, escreve a porcaria do agrupamento, aí vai ver o que você está contando. Primeira coisa, lembra a dica? Você achou que era idiota. Descubra o que você está contando. E o que eu estou fazendo aqui? Eu estou descobrindo o que eu estou contando. O que eu fiz lá em cima no amor, o que eu fiz no estudar? Descobrir o que eu estou contando. Quando eu descubro o que eu estou contando, eu vou lá e conto. Tudo bem? Então é isso que eu estou fazendo. A1, A3, A2, é assim que a gente estuda nas combinatórias. A2, A1, A3. Aqui eu tenho o A2, o A3 e o A1. Aqui eu tenho A3, A1 e A2. Aqui eu tenho o A3, o A2 e o A1. Vou separar aqui, olha só. Rataba. Rataba é um anagrama de barata. E quantas vezes aparece o rataba na contagem? Olha só. Opa, isso é um B. Uma vez. Rataba, outra vez, 3 aqui, 4, 5, 6. Então, ó, do mesmo jeito que barata, rataba aparece 6 vezes. E a culpa é de quem? A culpa é dos 3 As. 3 As tem quantas ordens? 3 fatorial, 6. Assim como AER tem 6 ordens. A diferença é que na letra C foi dito explicitamente que eu queria a letra E antes da letra R e a letra R antes da letra A. Aqui, o que acontece? Eu quero, ou seja, implicitamente, eu preciso apenas de uma das 6 ordens das letras A1, A2, A3. Então, o que acontece? Basta eu considerar o A1 antes do A2 e o A2 antes do A3. Essa ordem é suficiente para determinar os anagramas de barata. Então, o que acontece? Você pega os 6 fatorial anagramas e divide pelo total de ordens que as 3 letras A1, A2 e A3 têm. E isso vai dar 720 dividido em 6, que vai dar 120. Então, existem 120 anagramas da palavra barata. Então, podemos assim dizer, como fizemos lá,
1/6 dos anagramas fica com o A1 antes do A2 e o A2 antes do A3. 1/6 dos anagramas fica com o A1 antes do A3 e o A3 antes do A2. 1/6 fica com o A2 antes do A1 e o A1 antes do A3 e assim por diante. O negócio é que as 6 ordens que as 3 letras A possuem não geram novas palavras. Para isso, implicitamente, basta que eu considere apenas uma das 6 ordens disponíveis. Então, observe, contar os anagramas de barata é equivalente a contar os anagramas de estudar que tem a letra E antes da letra R e a letra R antes da letra A. Qual que é a diferença aqui, pessoal? A diferença é não ter diferença. Uma é a restrição explícita da ordem das 3 letras e na barata eu tenho uma restrição que não é explícita, ela é implícita, ok? Então, vamos lá. Segue o bonde. Beleza. Nova página. Vamos lá. O que mais que eu tenho aqui? O total de anagramas que temos a letra E antes da letra R, ficou igual. Ah, tá aqui, eu esqueci de mudar. A letra E, então, o total de anagramas que eu tenho a letra E antes da letra R ou a letra R antes da letra A. Olha só o que eu estou querendo. Vamos escrever. Eu quero o E antes de R ou R antes de A. Gente, muito cuidado com esse cara aqui. Lembre-se, ou é diferente de E. O E, deixa eu tirar eu agora, que eu fiquei tampando ali, né? O E, ele ocorre simultaneamente. E o ou não necessariamente. Esse exercício tem 2 formas de você fazer. Primeiro, muito cuidado com o ou. Você deve ter aprendido assim, o ou nós soma e o E nós multiplica. Véi, pelo amor de Deus. Em alta performance, pensando em contagem de nível hard, cara, esse pensamento, desculpa, ele é tolo, tá? É muito perigoso você pensar que um ou você vai somar e um e você vai multiplicar, tá? Eu estou diante de um princípio de inclusão e exclusão, também chamado princípio aditivo, mas eu vou falar dele um pouco à frente, aqui é só uma prévia, uma introduçãozinha. Primeiro eu vou fazer ele de forma bem simples, né, bem simples, e aí lá na frente a gente vai pensar um pouco mais, digamos, sofisticado, tá? Então vamos lá. Eu quero o E antes de R ou R antes de E, certo? Tá. E antes de R ou R antes de E. Deixa eu pôr em ordem alfabética. Então pensa assim, ó. Eu posso ter a letra A antes da letra E e a letra E antes da letra R. Eu posso ter a ordem A, R, E. E eu posso ter a ordem E, A, R. Eu posso ter a ordem E, R, A. Eu posso ter a ordem R, A, E. E posso ter a ordem R, E, A, certo? Então, o que você tem que fazer? Você tem que analisar aqui o que está rolando, o que você quer. Eu quero a letra E antes de R ou R antes de A. Aí você olha a sua primeira anagrama aqui, a sua primeira ordem dessas 3 letras. Aqui, nessa primeira ordem, A é R. O E está antes de R ou R está antes de A? Pensa aí. Sim. O E está antes de R. O R não está antes de A, mas é ou. Não precisa acontecer simultaneamente. É uma coisa ou
A outra, olha aqui. Esse cara aqui, o segundo, segunda ordem. O E está antes de R? Ou R está antes de A? Não. Porque aqui, ó, nem R está antes de A, nem E está antes de R. Então, essa ordem aqui não serve. Terceira ordem. O E está antes de R? Uhum. O R está antes de A? Não, mas o E antes de R já é suficiente. Olha essa ordem aqui, a quarta ordem. O E está antes de R? Uhum. O R está antes de A? Uhum. Uai, então serve também, né? Olha esse cara aqui, ó. O R está antes de A, tá. Isso é suficiente. O E não está antes de R, mas o R está antes de A. E aqui, na sexta ordem, eu tenho o R antes de A. Tenho, mas eu não tenho o E antes de R. Tudo bem. É U. Então, observe, das 6 ordens disponíveis, você quer 5 delas. Então, você quer 5 sextos de 7 fatorial. Beleza? Não vou fazer essa conta não, mas aqui a ideia é mostrar os agrupamentos. Então, pensando que você já está começando a enxergar a questão das ordens nas contagens, então é muito importante saber avaliar as ordens de contagem, as ordens dos objetos, sejam eles letras, pessoas, canetas, carros e assim por diante, tá bom? Então segue o bonde. Dá uma namoradinha. A outra forma de fazer, cara, eu não vou fazer ela agora não, vou fazer lá no princípio aditivo mesmo. Agora eu vou deixar só essa ideia mesmo de análise de ordens e depois a gente faz ela usando o princípio da inclusão e exclusão, tá bom? Não se preocupe que eu não vou esquecer desse cara aqui. Beleza. Agora olha só. Determine o total de anagramas em que as consoantes aparecem em ordem alfabética. Pensa aí. Aperta a pausa, dá aquela pensadinha e agora você volta. Bom, se nós dois conversamos à meia-noite e 58 e eu comecei a gravar, isso quer dizer, então, que eu já tenho 1 hora e 27 minutos de gravação. Eu vou resolver mais alguns exercícios aqui, uns 2 ou 3, e aí completa 100 minutos, né? Nossas aulinhas de matemática básica ficando pronta aí, ó. Irmão. Cara, eu tô empolgado demais. Tô aqui dando aula 2h26 da manhã. Tô nem aí, velho. Ai, cara, agora eu vou falar real pra você. Se essa parada não der certo, eu vou parar de inventar moda, viu, bicho? Essa é a última ideia que eu tenho. Se não der certo, velho, não sei mais que ideia eu vou ter. E o povo ainda fala que a gente não tá trabalhando, né, velho? E nossas aulinhas de matemática básica ficando prontas aí, ó. Irmão.
Ô, Biba, mas olha só, cara, essa ideia do online, bicho, ela é muito boa, assim. E eu acredito que do jeito que a gente está fazendo, cara, da qualidade que a gente está fazendo, que a gente está fazendo esse negócio com qualidade. Isso daqui vai funcionar massa demais, entendeu? Então, assim, é aquele esquema que a gente fala, e gosta de coisa boa, bem feita. Então, vamos tentar oferecer da melhor maneira possível, da maneira mais bem feita possível, sabe? E aí, ver o que a gente faz, cara. Mas eu acho que está certo demais. Tomara, irmãozinho. Eu vou aqui terminar meus exercícios aqui e agora nós proseia mais. Tô top nesse negócio de apertar a pausa. Postei fotinho no Instagram para os patrões verem que nós estamos trabalhando até de madrugada. E aí, deu tempo? Pensou? Apertou pausa? Então, olha só, determine o total de anagramas em que as consoantes aparecem em ordem alfabética. Vamos lá. Estudar consoantes. Eu tenho R. Não quero vermelho, não. Consoantes, eu tenho R, S, T e D. Olha só. R, S, T e D possuem. Opa! Possuem 4 letras, 4 fatorial, que é igual a 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, que é igual a 24. Ordens. Olha só. 4 letras possuem 24 ordens. Só uma é ordem alfabética. Concorda? Não tem como ter mais do que uma ordem alfabética. Ordem alfabética, olha só, seria a letra D primeiro, depois vem a letra R, depois a letra S, depois a letra T. Esta é a única ordem alfabética que as letras R, S, T e D possuem. Então, se você tem 7 fatorial anagramas e você quer só uma ordem, a ordem alfabética para as letras R, S, T e D, basta dividir aqui por 4 fatorial. Pronto, acabou o exercício. Agora, imagine você, aperta a pausa de novo, só que você vai fazer o seguinte, você vai apertar a pausa e você vai tentar fazer esse exercício letra F sem usar essa estratégia que eu estou passando para vocês. E veja o quão difícil se torna esse exercício. Então, ó, nós, com isso, estamos fazendo o exercício tecnicamente difícil, usando uma estratégia tecnicamente simples, a estratégia de ordem, tá bom? Analisando as ordens dos objetos. Esse é o plano. Então, resolver exercício tecnicamente difícil de uma forma mais simples, tá bom? Segue o bonde. Vamos lá, qual que é a próxima? Determine o total de anagramas em que vogais não aparecem juntas. Aperta a pausa aí de novo, dá uma pensada, a hora que você terminar, você volta aqui, tá bom? E aí, deu uma pensada? Determine o total de anagramas em que vogais não aparecem juntas. Anagramas de estudar que as vogais não aparecem juntas. Então, deixa eu escrever aqui. Opa! Quero escrever de pretinho. Estudar. Vogais não podem aparecer juntas.
Você deve ter feito muita conta aí, né? Ou não? Olha só. Estudar de modo que, eu quero contar os anagramas de estudar de modo que vogais não apareçam juntas. Mas na frente nós vamos estudar esse princípio a fundo, mas observe, eu tenho uma restrição topíssima agora. Vogais não podem aparecer juntas, igual a própria palavra estudar, né? Estudar não tem as vogais juntas, né? Como é que seriam as vogais juntas? Uma estratégia também que a análise combinatória é bem útil para a análise combinatória é tentar olhar a negação, aquilo que não pode acontecer. Às vezes é mais fácil você contar aquilo que não pode acontecer do que aquilo que tem que acontecer. Então, se você sabe que estudar tem 7 fatorial anagramas, você elimina aqueles anagramas que não podem acontecer, seriam anagramas que as vogais aparecem juntas. Só que vogais aparecer juntas, pode aparecer o E e o U juntos, pode aparecer o E e o A juntos, pode aparecer o U e o A juntos, pode aparecer o E, o U e o A juntos. Cara, dá muito trabalho, mas dá para contar. Aí você conta vogais juntas e joga fora do grupo de 7 fatorial. Se você quiser, aperta pausa aí e faz essa contagem. Só que a estratégia que eu tenho para vocês é a estratégia, de novo, de uma linha. Pensa comigo. Se vogais não podem aparecer juntas, você concorda comigo que objetos deverão separar as vogais? E nesse caso, os objetos que vão separar as vogais não seriam as consoantes? E ó, eu tenho 4 consoantes. Se vogais não podem aparecer juntas, quem vai separar as vogais são as consoantes. Então a sugestão é o seguinte, ó. Coloque primeiramente as consoantes. Esse exercício aqui, se você nunca fez um deste, você vai ficar meio perdido, mas tenha calma, qualquer coisa volta o vídeo aí. Ó. O que eu estou fazendo aqui? Eu estou estabelecendo a minha ordem de contagem. Eu vou colocar primeiro as consoantes. E eu vou colocar as consoantes aqui, ó, assim, ó, S, T, D e E, certo? Beleza. E vou escrever assim, ó, o que pode ser feito de 4 fatorial, 24 maneiras, né? Então, se você tem 4 consoantes, essas 4 consoantes vão gerar 4 fatorial ordens, 24 ordens, certo? Onde é que eu posso pôr vogal, né? Uai, eu posso pôr uma vogal aqui antes do S, ou eu posso colocar uma vogal aqui entre o S e o T, ou posso colocar uma vogal aqui, ou aqui, ou aqui, né? Então, tem que decidir onde é que eu vou colocar as minhas vogais, né? Então, vamos lá. Vamos continuar. Próximo passo, distribuir as vogais. Então, vou escrever aqui, né? Em seguida, vamos distribuir as vogais. Como? Bom, a letra E, vamos pegar a letra E para ser a minha primeira vogal que eu vou colocar ali, ó. A letra E, ela vai ter quantas possibilidades? Eu posso colocar a letra E aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Observe, a letra E, ela tem 5 possibilidades. Vou até escrever assim, ó. A letra E tem 5 posições possíveis. Tem 5 posições possíveis.
Concorda? Quando eu colocar a letra E, eu vou colocar ela aqui só para ilustrar, tá vendo? Digamos que eu coloquei a letra E lá na última posição. Tem 5, eu coloquei ela lá. Tá. Aí, eu vou colocar agora a letra U, né? Então, a letra U, observe. A letra U, eu pus 100, não é 100, é tem. Vamos organizar. A letra E tem 5 posições possíveis. A letra U, ela tem 4 posições possíveis. Por quê? Porque você já colocou a letra E. E se você já colocou a letra E, então você não tem mais 5 possibilidades. Você tem 4. E por último, vou colocar a letra A. Então, não vai caber aqui, olha só. A letra A, ela possui 3 possibilidades, ou 3 posições, né? Eu estou usando assim. Então, a letra A, ela possui 3 posições possíveis. Beleza. Então, ó, vamos esclarecer as etapas, né? Quais são as etapas da minha contagem? Quais são as etapas da minha contagem? Eu já fui fazendo e contando, mas eu tenho uma dica para vocês. Antes de você contar, voltando ao princípio, descubra o que você quer contar. Estabeleça uma ordem de contagem, estabeleça quais são as etapas, qual é a primeira, qual é a segunda, qual é a terceira etapa. Depois você conta. Se tiver restrição, cuidado, ataca a restrição primeiro. Cuidado com as ordens. Então, são cuidados que você vai ter que ter o tempo todo quando você lê exercícios de análise combinatória, tá bom? Então, quais são as etapas da minha contagem? Do jeito que eu estou contando aí, ó, eu tenho uma primeira etapa, e aí, não sei se você percebeu qual foi a primeira etapa. Distribuir as consoantes. Distribuir as consoantes. Por quê? Porque se as vogais elas vão estar separadas, quem vai separar as vogais são as consoantes. Então, tem que colocar as consoantes primeiro, certo? Veja, estou estabelecendo uma ordem de contagem e estou estabelecendo essa ordem de contagem a partir da restrição que foi colocada no exercício. O que eu escolhi como segunda etapa? Depois que você distribuiu as consoantes, eu fiz como segunda etapa colocar a letra E no anagrama, ou nos anagramas. Essa é a minha segunda etapa. Depois, o que eu fiz? Eu fiz uma terceira etapa. Qual seria a minha terceira etapa? Colocar a letra U, nos anagramas. Beleza. E, por fim, a quarta etapa, colocar a letra A nos anagramas. Colocar a letra A nos anagramas. Então, aqui, eu estou abrindo para vocês, em português, bonitinho, quais são as minhas etapas. Eu te pergunto, a multiplicação resolve? Porque aí vem a conclusão, né? Pelo princípio multiplicativo, ou também
pelo princípio também chamado princípio fundamental da contagem, pelo princípio fundamental da contagem, PFC, o total de anagramas, e eu já estou escrevendo, inclusive, para ajudar vocês na parte discursiva, né, nas provas discursivas, o total de anagramas que contém vogais separadas primeira etapa, nós vimos, tem 4 fatorial escolhas, 4 consoantes tem 4 fatorial ordens. Nós vimos que a letra E tem 5 possibilidades. Nós vimos para colocar a letra U tem 4 possibilidades. E vimos que para colocar a letra A nós temos 3 possibilidades. Então, pelo princípio fundamental da contagem, ou o princípio multiplicativo, isso vai dar 24. 5 vezes 4 dá 20, 20 vezes 3 vai dar 60, então aqui vai ficar 0, 4 vezes 6, 24 vai 2, 6 vezes 2, 12, 13, 14, então você tem 1.440 anagramas em que as vogais não aparecem juntas, ok? Bom, pessoal, então é isso aí. Por hoje é só. Depois a gente continua na próxima aula. Pega a listinha lá, vamos fazer exercício, vamos moer e vamos treinar um pouquinho esse princípio multiplicativo, tá? Deixa eu voltar aqui, ó. Eu vou fazer chegar para vocês esses exercícios aqui. O próximo vai ser a ideia do princípio aditivo, né? Qual a diferença do princípio aditivo para o princípio multiplicativo? Então, vocês podem fazer alguns exercícios do princípio multiplicativo, que está lá na lista. E aí, naquela ideia, pessoas, se é fácil, faz rápido, tá? Faz rápido, porque o tempo é nosso inimigo. Então, não subestime exercício que é fácil. Por quê? Porque se é fácil, você vai fazer rápido, né? Cuidado com restrições explícitas, cuidado com restrições implícitas, cuidado com as ordens de contagem. Ainda não fiz nenhum exercício que a ordem de contagem influenciava a contagem, mas você já vai fazendo e já vai pensando nisso, tá bom? A gente se vê na próxima aula, um abraço e até mais. Bons estudos, galera, saudade, hein?